Mas ficou faltando a gente falar bastante ontem do lado perdedor, né? O lado perdedor que vive uma crise enorme. O Flamengo, além da sua grande torcida, era o clube, junto com o Palmeiras, os dois mais vitoriosos aí dos últimos tempos do futebol brasileiro e que mais uma vez mergulha numa crise, né? Já estava mergulhado na crise, aí perde o título, complica ainda mais a história, é um momento muito delicado do Flamengo. E aqui a gente já falou várias vezes, cara, que o presidente do Flamengo é uma piada, que o vice-presidente do Flamengo é um fanfarrão. Eu sempre falei desses caras. E até outro dia eu era muito, mas muito criticado nas mídias, especialmente por parte da imprensa que gosta de ficar nas mídias, né, enchendo o saco e, né, cada um faz o que quer da vida, não tem problema nenhum também. Mas ficavam me enchendo o saco porque eu era um crítico desses caras. E agora vocês estão vendo que realmente, gente que usa do clube, gente que se beneficia do clube, gente incompetente. Porque se usassem o clube como uma plataforma para fazer outras coisas da vida, mas fossem competentes, ainda vá. Mas não é o caso. Não é o caso de Landim, não é o caso de Marcos Braz, que quando acertaram, veja como isso é interessante, quando acertaram na contratação de treinador, acertaram por falta de opção, que foi o Jorge Jesus. Eu sei que é difícil para as pessoas ouvirem isso. Mas quando contrataram o Jorge Jesus, não havia convicção nenhuma do trabalho do Jorge Jesus. Não havia convicção nenhuma. E quando acertaram com o Rogério, com o Dorival, mandaram os caras embora. Não renovaram. Enfim, eu sei que vai ter gente falando, mas o Rogério Ceni não era tão assim, mas o Dorival também não era tão assim e tal. Foram campeões pelo Flamengo e mesmo assim foram descartados depois de pouco tempo desses títulos, né? No caso do Dorival, então, ainda mais escancarado, né? Ainda mais escancarado. Pois bem, agora, a informação que chega é que o Sampaoli já tá com os dias contados, ele só vai dar o treino hoje, se é que vai dar o treino hoje, por falta de opção, porque o Flamengo não tem uma comissão técnica permanente e tá aí uma lição para os clubes brasileiros. Tá aí mais uma lição para os clubes brasileiros. É bom você olhar o que acontece nos outros clubes para você não errar igual. Não é só copiar o que dá certo. É não copiar o que dá errado, né? O Flamengo ele precisa ter uma comissão técnica permanente. Um grande clube do futebol brasileiro, seja ele qual for, ele precisa de uma comissão técnica permanente. Porque, primeiro, é patrimônio do clube. É conhecimento do clube. O Sampaoli, a gente já tinha ouvido falar nas passagens pelo Santos e pelo Atlético, que ele não estava nem aí para os profissionais do clube, que não compartilhava informações, que quando ia embora levava todo o material, todo os últimos exames, testes e não sei o que tudo sumia. Isso aí a gente já tinha ouvido falar. Se é verdade ou não, eu realmente não sei. Não estou dentro dos clubes, mas a gente já tinha ouvido falar que o Sampaoli fechava o trabalho dele só com a comissão técnica dele, muitas vezes sem deixar, inclusive, os funcionários do clube assistirem aos treinos. Assistirem aos treinos. Então é um momento que o Sampaoli deve ir embora a qualquer momento. A responsabilidade não é só dele. Não é só dele. A gente sabe que tem a responsabilidade acima e tem a responsabilidade abaixo. Nós temos muitos jogadores no Flamengo que estão bem abaixo da sua capacidade. Vários aí, medalhões, que estão jogando bem menos do que podem. Bem menos. Alguns, inclusive, que adoram falar bastante e que, sabe, tem gente aí que nem titular com salário, sabe? E aí, salário cada um que tem o seu, mas a gente precisa falar aqui porque é um gasto enorme pro clube. Gente que não é titular e que merecidamente não é titular. Jogadores também deveram bastante. Estão devendo. Estão com débito. Então agora se fala em Tite. E é aí que eu quero chegar. Eu sou, para deixar muito claro,
Eu sou fã do professor Adenor. Sou. Acho que o professor Adenor teve uma passagem ruim pela seleção brasileira. Nossa, André, mas ruim? Ruim. A gente analisa técnico de seleção brasileira, que me desculpem os técnicos da seleção brasileira, é cruel, sabe, pode ser injusto, pode ser que seja, mas a gente analisa técnico de seleção brasileira pelo resultado da Copa do Mundo. E o Tite teve 2 chances e nas 2 não conseguiu passar das quartas de final da Copa do Mundo. Eu acho um desempenho muito aquém, muito aquém. Eu acho que o Tite fez escolhas equivocadas ao longo do caminho, ele fez a seleção dele com algumas figurinhas carimbadas que, sabe, poderiam estar bem ou mal, mas eram as pessoas de confiança dele. Ele fez em torno daquele mesmo grupinho a seleção brasileira que eu achava que ele fosse fazer diferente depois de 2018 e ele não fez. Ele insistiu com os mesmos métodos e ele não teve um bom desempenho nas 2 Copas do Mundo. Não teve. Em 18 ele mesmo admitiu, falou, pô, minha primeira Copa do Mundo chegou um dia lá na estreia, eu senti mesmo. Em 2022 eu achava que a experiência de 2018 teria sido importante, certamente foi, mas não o suficiente para ele conseguir um resultado melhor. Eu acho que a seleção foi com uma mentalidade, sabe? Parecia que estava indo para Disney de novo, já tinha sido assim na Rússia, eu achei que ele fosse consertar para a Copa do Mundo, e aí, talvez não por responsabilidade dele, talvez mais por responsabilidade dos jogadores, ou sabe-se lá de quem, mas não teve um resultado aceitável. Não teve. Eu acho, inclusive, que o capítulo final do Tite na seleção brasileira, ele é bem triste. E, de novo, cara, eu vou fazer questão de repetir, eu sou fã do Tite. Acho ainda um dos melhores treinadores do Brasil e já vou chegar lá. Mas o capítulo final dele na Copa do Mundo é muito triste. Não termos um plano para disputa de pênaltis, a substituição que ele fez lá na prorrogação também, bem... As substituições que ele fez contra a Croácia, bem questionáveis, mas aí é decisão do treinador. Mas o fato de você não ter um planejamento para a disputa de pênaltis, você conseguir encerrar a disputa de pênaltis sem o nosso melhor cobrador bater e terminar o jogo, ele descer e ir embora pro vestiário, eu acho um capítulo muito triste da história do Tite, mas é só a minha opinião. Eu ainda acho o Tite um grande treinador e acho que será um casamento muito interessante para ambas as partes. Para o Flamengo, que precisa de um escudo e precisa de gente competente, comprometida lá, porque se depender de seus dirigentes está roubado. E para o Tite, que eu imagino viveu uma expectativa bem diferente do que aconteceu na realidade pós-Copa do Mundo. O Tite, eu imagino que ele pensou que iria receber propostas de grandes clubes da Europa. Ele iria ficar 6 meses fora, iria tirar ali um período sabático, iria receber proposta de grandes clubes da Europa para trabalhar ali no início da temporada, dessa temporada que começou agora. Não foi o que aconteceu. O que a gente vê aí nas informações, ele teve proposta de Olympiacos, ele teve proposta de Fenerbahçe, clubes ali meiros. Que ele poderia até ter ido como porta de entrada para a Europa, escolheu não ir, enfim, não acertou, não sei. De repente ele iria receber uma proposta de uma grande seleção, não foi o caso. Pelo que a gente lê aí, ele recebeu uma proposta, acho que da Polônia e de algumas seleções sul-americanas. Pô, seleção sul-americana não faz o menor sentido. Não é que seria um passo atrás na carreira, seriam 10 passos atrás. Ele acertar com o Paraguai, Equador, Colômbia, seja lá quem for. A única seleção que seria ali mesmo patamar, ou considerando o atual momento um patamar maior, seria a seleção da Argentina. Mas a seleção da Argentina nunca vai ter um técnico brasileiro lá no comando, até porque eles não precisam, eles têm grandes treinadores lá. Então o Tite, esse período sabático que eu imagino na cabeça dele seria de 6 meses, virou 1 ano, porque eu acho que ele não vai assumir com o barco andando, com o barco navegando. Acho que ele não vai assumir agora. Mas
acho um nome muito interessante para se começar um trabalho no ano que vem. Muito interessante. O Tite, ele é um grande treinador de dia a dia. Talvez isso tenha sido um problema, porque na seleção você não tem ali o dia a dia, você não tem o... E eu acho que de todo o investimento que pode ser feito aí por um clube do futebol brasileiro, você apostar num Tite para começar a temporada, eu acho bem bacana. Eu acho bem bacana. Pode ser realmente... Não é fácil, tá? Não é um trampo fácil você ser técnico do Flamengo. Vide Rogério Ceni, que foi campeão, mandaram embora. Vide Dorival, que foi campeão, mandaram embora. E o Jorge Jesus só não entrou nessa lista porque não deu tempo, porque em nenhum momento chegou a ter uma crise com o Jorge Jesus. Porque a gente sabe que o futebol é cíclico. Se ele ficasse no Flamengo, em algum momento ia ter um momento delicado ali. Vai saber o que aconteceria também com o Jorge Jesus, como é que ele iria... né, reagir a isso. Ah, mas André, o Jorge Jesus foi campeão de tudo. Não iriam demiti-lo. Uai, o Rogério, o Dorival não teve contrato renovado? Todo técnico no Brasil tem prazo de validade. Uns mais, outros menos. Então vamos aguardar aí essas conversas. Eu não acho que o Tite vá assumir agora, mas eu repito, sou fã do Tite. Acho que o trabalho dele na seleção brasileira foi bem abaixo do esperado, do que ele tinha para entregar. Não foi só culpa dele também. Os jogadores também têm que entregar. Mas acho que é um bom casamento que pode estar começando aí. De repente tá começando um namoro, né? Se der casamento, pode ser um match bem interessante, Tite-Flamengo. Por aqui, ó, são 9 horas e 16 minutos. Vamos dar uma hidratada.